neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Partirei para Sião. Brevemente partirei para Sião, para a pátria que o meu coração deseja, para a pátria que a minha alma sempre almeja. Com Jesus nós iremos pra Sião, sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos, subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Eis o dia glorioso presto vem, nesse dia meu Senhor há de voltar, raiará lá do céu o resplendor, é Jesus que o seu povo vem buscar. Sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos, subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Consolai, povo meu, diz o Senhor, é desfeita todas tuas transgressões. Brevemente sobre as nuvens voltarei, e o meu povo livrarei das aflições. Sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos, subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Ouvintes amados, Deus vos abençoe. Nós citamos as Escrituras na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se quisermos uma concordância disto, é bom também anotarmos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Em São Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor se cumpre, queira ou não queira o homem. O que vale dizer, se o homem quiser, a palavra de Deus se cumpre. E se ele quiser ou não quiser, ela se cumpre de qualquer maneira. É bom deixarmos isto bastante claro. Não há poder do mundo, que possa impedir o cumprimento da palavra de Deus. Agora, amados, vamos prestar atenção numa coisa muito importante para o nosso equilíbrio espiritual, para o nosso alimento espiritual. E também não deixa de ser uma advertência. A palavra de Deus se cumpre em relação ao ímpio e em relação ao justo. É muito fácil nós citarmos o exemplo de Noé. E com facilidade e até por hábito, os evangelistas, os pregadores em geral, citam o mundo que rejeitou a Noé e a obediência de Noé lhe salvando do julgamento daquele dia. A palavra do Senhor estava materializada. Ela foi transmitida a Noé durante 120 anos, pelo menos. Noé pregou aquela palavra e logo ela se materializou na arca. A arca era a salvação daqueles que entrassem. Sabemos que apenas 8 entraram, e assim mesmo, dentre estes 8, existiam 3 classes de crentes. Mas o nosso pensamento nesse instante é em relação ao cumprimento da palavra. A palavra se cumpriu para a salvação de Noé, sem respeitar o mundo evoluído de então. Quando estava se cumprindo para a salvação de um, estava se cumprindo para a perdição do outro. É lógico, quando ela estava se cumprindo para a salvação de Noé e sua família, ela estava se cumprindo para a perdição daqueles que o rejeitaram. Para aqueles que foram incrédulos. E bem mais tarde, Jesus foi lá e pregou para aqueles espíritos em prisões, mostrando que eles haviam rejeitado a Cristo, rejeitado a salvação, e por isso estavam eternamente perdidos. Vamos adiante. Queremos destacar bem isto na mente de cada ouvinte. A palavra de Deus se cumpre, tanto para a salvação como para a perdição. O profeta desta era diz que as mesmas águas que levantaram a Noé, sufocaram, afogaram
mataram aqueles que rejeitaram a Noé. Isto é profundo. A mesma nuvem que esclarecia para Israel, escurecia para Faraó e seu exército. Uma vez que a palavra de Deus se cumpre, nós vamos individualizar a coisa agora. Uma vez que ela se cumpre, mesmo passando o céu e a terra, então cabe-nos uma advertência nesse instante, deixando Noé para trás, deixando o dilúvio para trás, deixando aqueles que rejeitaram o segundo batismo da terra, que foi o sangue, não estiveram nele para a salvação, mas estiveram para a perdição, como o caso dos dois ladrões, que representam os dois lados da humanidade. Um aceitando a mesma mensagem, salvando aquele homem moribundo, perdido, enquanto o outro se perdia. Vocês podem ampliar a coisa aí em vossos corações para chegarmos aqui, agora, na questão individual. Individual. A palavra de Deus está se cumprindo em minha vida. Em que sentido? Para minha perdição ou para minha salvação? Vamos pensar, através de um exame introspectivo, nós podemos obter um resultado infalível, ajudados pelo Espírito Santo da graça, que vivifica a palavra de Deus no coração do Filho de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo em sua vida, mulher. Em que sentido? Você está entre aquelas que amam mais os deleites do que a Deus? Isso está escrito. Quando você vê estas mulheres nesse estado que estão aí, a palavra está se cumprindo nelas, para a perdição. Quando você vê uma mulher sendo criticada por causa do pudor, por causa da santidade, por causa da mensagem, a palavra de Deus está se cumprindo naquela vida para a salvação. Pense você individualmente, pastor, obreiro que me ouve nesse instante, viriam os falsos ungidos, falsos cristos, não falsos Jesuses, mas falsos cristos, o que quer dizer falsos ungidos. A palavra de Deus está se cumprindo em sua vida para quê? Se nós pregamos conforme as concupiscências dos homens, nós somos falsos ungidos. Se nós pregamos segundo os desejos carnais das pessoas que nos ouvem, somos falsos ungidos e a palavra de Deus está se cumprindo em nós naquele sentido, para a perdição daquele de nós mesmos e daqueles que nos ouvem. O profeta desta era diz que quando Jesus Cristo veio à terra, o Espírito da verdade veio à terra, o Espírito do erro também estava aí, lhe opondo. Lhe opondo não como um pagão, aí onde está o engano do povo, não como um tirano, não como um gentil, não como um pagão, mas sim como um apóstolo, Judas. Ele veio como apóstolo, mas apóstolo da mentira. Éfeso encontrou os tais apóstolos mentirosos e foi louvada aquela igreja por isso, porque soube julgar aqueles apóstolos, aqueles homens que, dizendo-se apóstolos, foram achados mentirosos. Leiam
Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Então ali estava um apóstolo, mas com um espírito que opunha frontalmente o espírito da verdade. Era um espírito mentiroso, avarento, e que desejava mais o ouro e a prata, coisa que a igreja primitiva não depositaria sua confiança nisto de maneira alguma, conforme aprendemos na última mensagem, que Pedro não tinha letra e era indouto. Mas tem uma coisa, ele não tinha letra, era indouto, mas também não tinha ouro e nem prata. Quer dizer, o seu coração não foi um coração como o de Judas, que se prendeu no ouro e na prata. Mas vamos adiante. Quando o espírito de verdade estava ali, o espírito do erro estava ali também ao seu lado, comendo com ele no prato, para que as escrituras se cumprissem. Resultado, Jesus Cristo se levantaria a si mesmo, deixaria ser levantado, para que logo após o seu espírito fosse derramado sobre a igreja. Do outro lado, Judas levantava-se a si mesmo e explodia, estourava o seu ventre, para que aquele espírito também fosse derramado sobre aqueles infelizes em que as escrituras deveriam se cumprirem para a perdição. Isto é tremendo. Isto nos faz tremer diante de Deus, mas é verdade. Oxalá que todos pudessem encarar isto à luz da palavra e assim se conscientizarem diante de Deus em que sentido as escrituras estão se cumprindo em sua vida. Você tem que conhecer o seu lugar nas escrituras, homem. Você tem que conhecer o seu lugar nas escrituras, mulher. E vai analisando a Bíblia, vê se você se encontra no lugar de uma Jezabel, no lugar de uma Herodias, de uma filha de Herodias. Vê se você se encontra no lugar de uma filha de Belial, ou se encontra no lugar de uma Maria, no lugar de uma Raabe, no lugar de uma Sara, no lugar de uma Ana. Veja o seu lugar nas escrituras, igreja. O profeta desta era diz na mensagem O Rapto, página 15. Acontecem 3 coisas distintas: o alarido, a voz e a trombeta. E estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, nós sabemos de uma coisa, que se estas 3 coisas têm que acontecer antes da aparição de Jesus, então o que deve acontecer também? Rejeição, aceitação e rejeição destas coisas. Rejeição do alarido, que é a mensagem. Rejeição na voz que está no corpo de Cristo, que é a mesma voz que penetrou no túmulo de Lázaro. É a voz de Cristo para ressuscitar os mortos. Mas isso dependeu da aceitação, da fé de Marta. Marta tinha uma fé para a ressurreição, mas era em tempo remoto. É para o último dia. E a trombeta que é chamada, isso inclui, forma o mistério tríplice de Deus, escondido desde antes da fundação do mundo na vida do crente. Por isso o cuidado que os eleitos devem ter agora, para não serem enganados, é isto: rejeição do alarido, da voz e da trombeta. Se essas 3 coisas têm que acontecer antes da aparição de Jesus, então nós temos que optar, aceitar ou rejeitar.
o noivo mandou os presentes para a noiva e a ataviou através de Eliezer, o mensageiro. Mas logo em seguida ela teve que optar, ir ou ficar, e esse é o sétimo. Irmão Branham disse: vigiai bem o sétimo, este é a vinda do Senhor. Por isso a maioria dos pregadores da própria mensagem não tem coragem de pregar o sétimo, porque isso é decisão, é ir ou ficar, é tomar atitude, é pagar suas dívidas, é acertar as suas vidas, limpar as suas mãos, conforme o profeta diz na mensagem Não Sabeis, e ficar prontos, amando mais as almas, amando mais o ministério, amando mais a Deus do que as suas próprias vidas, do que os seus próprios direitos, porque em Apocalipse está escrito que eles não amaram as suas próprias vidas, eles amaram mais a Deus, por isso venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. É Jesus quem executa as três coisas em sua descida. O alarido é a mensagem que você está ouvindo. Se você rejeita a mensagem na sua plenitude ou aceita apenas em parte, o que acontecerá? Você jamais estará na voz e na trombeta. Haverá rejeição, e quem rejeita, o que acontece? As escrituras se cumprem na sua vida para a perdição. Quantos estavam na primeira etapa da mensagem de Jesus Cristo? Quantos foram até a segunda? Quantos foram até a terceira? Mas quantos estavam lá no Pentecostes? Judas foi até a terceira. Mas quando estava sendo derramado o poder do alto, a fé perfeita, a promessa estava sendo derramada, se cumprindo na igreja, e ela estava sendo revestida do poder do nome. A pessoa de Jesus Cristo estava tomando lugar neles, que é o Espírito Santo. Judas estava se espatifando. Ele queria subir, então subiu, mas para se espatifar, para estourar o seu ventre. Oh, meus amados irmãos, creiam que Deus só pode ser perfeito na vida da noiva com três. Três é o número completo de Deus. É Deus reinando, é Deus iluminando, é Deus corrigindo, intercedendo, é Deus operando no seu corpo, mulher, é Deus operando no seu corpo, homem, é Deus na palavra, é Deus no corpo. E irmão Branham diz: a noiva chega a ser a palavra. E na mensagem Cristo Mistério Deus Revelado, ele diz: a noiva tem que ser a palavra. Quando aquele padre perguntou para o irmão Branham, diz: Mr. Branham, Deus está na sua igreja? Irmão Branham respondeu: Deus está na sua palavra. E uma vez que a noiva é a palavra, então Deus está na palavra, Deus está na noiva, Deus está em você. Isso quer dizer Cristo em você. Ó Pai eterno, encerra esta mensagem, sela, Senhor, com o poder do Teu Espírito, com o poder do Teu amor, da Tua justiça, dando saúde, dando vida, dando vigor para cada filho do Senhor que aceita a palavra, que está por revelação divina, incluso naqueles cuja palavra está se cumprindo para a vida eterna e não para a perdição. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade.
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. São Mateus, capítulo 10, verso 40. Ouvintes amados, nós agradecemos junto a Deus pela vossa paciência em nos ouvir, sabendo que nenhum homem deve falar ao povo, ensinar ao povo, a menos que tenha uma comissão de Deus para tal fim. Ninguém deveria tomar essa honra para si, a menos que Deus o chamasse. Isto porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, só pode-se esperar daquelas pessoas uma fé na palavra de Deus. Mas quando essas pessoas começam a ouvir notas teóricas de uma teologia manufaturada por homens, pelo intelecto, então elas vão ter fé daquilo e naquilo que elas ouvem, uma vez que a Bíblia nos afirma que a fé vem pelo ouvir. Daí então a necessidade de cada pregador, antes de tudo, saber se é um salvo, se tem uma experiência experimentada com Deus. O profeta diz que ninguém deveria tomar o púlpito, pregar o evangelho, a menos que tivesse uma experiência como a de Moisés. Isto é, tivesse uma experiência experimentada com Deus, uma experiência de uma chamada autêntica, comprovada, vindo de Deus para o homem e não do homem para Deus. Moisés não estava buscando ministério quando Deus o chamou. O mesmo aconteceu com todos os profetas, com os apóstolos, com São Paulo e todos os servos verdadeiros de Deus. Aqueles que buscam ministério estão identificando com isto que não são comissionados por Deus. E eis aí o grande perigo de termos na nossa frente homens que não são comissionados por Deus. Na verdade, Deus tem ministérios que Ele levanta diretamente. São ministérios levantados diretamente por Deus. Outros ministérios são levantados indiretamente. Isto é, Deus confirma aqueles outros ministérios através daquele ministério que foi levantado por Ele diretamente. Somos embaixadores. Você sabe disto, que o governo se faz presente em outro país através de um homem. Aquele homem não é propriamente o governo. Aquele homem não é mais do que qualquer outro homem. Ele tem a mesma constituição física, mas ele deve dispor naturalmente de capacidade e, acima de tudo isto, ser convocado para tal fim. Ali então está um governo sendo representado através daquele embaixador. Com Deus é a mesma coisa, sendo que a capacidade, no sentido espiritual, quem dá é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Haja visto que na Bíblia nós encontramos homens sendo tirados à frente de bois, pescadores, e em outros lugares tão humildes para serem embaixadores de uma tão grande mensagem. Embaixadores do reino dos céus.
Agora, nós temos a tendência de dizer, bom, eu aceito é Cristo, não aceito o homem. Paulo encontrou na igreja de Corinto este mesmo espírito. A igreja que estava em Corinto estava assim cheia de vários espíritos. Um dizia, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefa, e outros diziam, eu sou de Cristo. Mas aqueles que diziam que eram de Cristo, falavam que eram de Cristo, mas num espírito político. Isso quer dizer, eu não me submeta a homens. Há um centro verdadeiro para isto. Na verdade, Deus usa homens. Paulo disse assim, como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem quem envia? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Satanás jamais poderia propagar seus crimes, seus vícios, suas modas funestas, indecentes e imorais, se ele não dispusesse do elemento humano. Jamais ele poderia matar, prostituir, fumar, beber e outras coisas. Vejamos como ele será amarrado durante 1000 anos. Justamente porque ele não vai encontrar nem o corpo de uma mulher a quem ele possa usar. Ele não vai encontrar nem o corpo de um homem a quem ele possa usar. Por isso é que ele vai ficar amarrado. O mesmo acontece com Deus. Deus usa os seus homens. Deus usa esta mulher no seu púlpito que é o lar. O trono da rainha, a rainha do lar. Ela não deve ser a rainha do universo. Ela não deve ser a rainha do clube. Ela não deve ser a rainha disto ou daquilo. Mas ela está ordenada a ser a rainha do lar. Seja feia ou seja bonita, seja de cor ou seja branca. Ela está ordenada a ser a rainha do lar. Isso não é importante? Isso é de menos importância do que ser um pregador, um embaixador do reino dos céus? Não. Cada um no posto do seu dever. Quando nós somos verdadeiramente comissionados por Deus, nós devemos ser recebidos pelas pessoas como mensageiros de Deus. Agora, se não somos comissionados, o melhor que deveriam fazer conosco era justamente não nos ouvirem, não nos darem crédito, deixar-nos falando sozinhos. É isto que é a verdade. Jesus disse, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ele disse, o Pai que me enviou veio nele. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Não era uma segunda pessoa trabalhando. O Pai que me enviou é quem faz as obras. Quem vê a mim vê o Pai. Então o Pai o enviou e veio nele. E quando Jesus envia os seus mensageiros, ele vai neles. Portanto, quem recebe um enviado de Deus, está recebendo a Deus. Uns confundem e dizem que aquele homem é Cristo. Outros dizem que é demônio, que é falso profeta. Mas há um centro verdadeiro para isto. Se Cristo está naquele homem a quem ele enviou, porque quando ele envia um homem, ele vai naquele homem. Como o Pai enviou o Filho e veio no Filho, o Filho vai também naquele a quem ele envia. O Espírito de verdade que habita convosco estará em vós. Ele se encarregou daqueles a quem ele envia. Ele reforça isso em São João 13, versículo 20.
Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ora, amados, isso é tão claro, é tão importante. E para que nos serviria uma análise como esta? Vamos começar por aqui. Há muitos homens doutores em teologia que têm procurado uma saída tão desonesta. Quando nós procuramos uma prova de um batismo nos títulos na Bíblia Sagrada, e eles não podem mostrar, então sabem o que eles apelam? Diz, bom, eu prefiro obedecer a Cristo do que a Pedro, do que a Paulo. Com isso eles estão naquele espírito, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, mas é porque a espada traspassou os seus ventres. Nesta hora eles gritam que são de Cristo e que não recebem a Paulo, não recebem a Pedro. E Jesus disse que quem rejeita a eles está rejeitando. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 14, diz: E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Aos Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Isso é documento para nós? Isso aqui não é notinha teórica para sermões, com homilética e outras coisas. Isso aqui não é uma salada dogmática. Cristianismo deve ser uma experiência com Deus. Se cristianismo deve ser uma experiência experimentada com Deus, sermos novas criaturas, então, se aqueles que nos ouvem para serem cristãos devem ter tal experiência, muito mais aqueles que pregam, nós que pregamos. A coisa não está muito fácil para aqueles que querem simplesmente transmitir notas intelectuais. Eles formarão um cristianismo intelectual. Mas aqueles que transmitem Cristo ao povo formarão um cristianismo com experiência experimentada no coração. Na verdade, muitos ouvem, mas não atendem. Na verdade, a semente cai em alguma terra e depois a ave vem, colhe aquilo e desaparece. Mas contanto que estejamos transmitindo as Escrituras vivificadas pelo Espírito Santo. A essas alturas, falo confiado no Senhor. O evangelho que eu anuncio é um evangelho que desafia a qualquer mundo religioso nesses dias. Vamos, mostre onde está a heresia. Vamos para um desafio. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47, está escrito assim: porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Mas Paulo, ser de salvação para até os confins da terra? Isto quer dizer, mulheres, que quem rejeita essas cartas de Paulo, no tocante ao pudor, ao modo de se vestir, ficarem caladas nas igrejas, estão rejeitando a salvação. Vocês querem nota sobre isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 47. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Como posso eu, então, negligenciar tão grande salvação que chegou até mim através de Paulo,
através de Pedro, começando pelo batismo. Vamos repetir aos Gálatas capítulo 4. E não rejeitastes, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Agora Jesus diz que o pôs como salvação até os confins da terra. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa não é somente para vós ali no presente, disse Pedro, mas para todos os vossos filhos, todos quantos estão longe, todos quantos Deus chamar. Se Deus tem chamado um homem para pregar o Evangelho nesse século, não é para mostrar outra coisa, notinhas teóricas, mas sim este Evangelho, que é salvação. Paulo disse, se mesmo um anjo do céu vos anunciar um outro batismo, daquele que ele realizou em Atos 19, daquele que ele mesmo recebeu em Atos capítulo 22, versículo 16, que Ananias disse, vamos, levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E é o recado de Deus agora para vocês, todos quantos me ouvem, pregadores, vamos, levanta-te, batiza-te, lava os seus pecados religiosos, invocando o nome do Senhor. Comecem tudo de novo. Vamos começar tudo. Se Deus nos dá uma oportunidade para começarmos. Quantos estão na prisão hoje e dariam tudo, prometeriam tudo se tivessem uma oportunidade para começarem de novo? Deus tem nos dado a sua misericórdia. Isso é que é graça no devido tempo. É a graça da era, é começarmos tudo de novo, jogarmos essas notinhas fora, queimarmos tudo isso, joga no esterco, no lixo, como Paulo fez. E não queira saber entre o povo de coisa alguma, de sublimidade, sabedoria humana, mas antes Cristo e este crucificado. Ele tem nos enviado um mensageiro, como enviou nas eras passadas. Quem tem recebido esse mensageiro? Você quer ver se ele é Deus? Olha a classe de gente que o tem recebido. E olha a classe de gente que o tem rejeitado e que tem se levantado contra ele. Olha a classe de gente que se levantou contra Jesus, que você saberá quem está com a verdade nesse século. Veja a reação que provocou nos fariseus, nos sacerdotes, naqueles escribas, quando Jesus disse que eles eram serpentes e raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus falou tanta verdade e você pode notar isso pela reação deles. Faça um teste da palavra com eles e fiquem só observando a reação deles. Sim, amados, Paulo, o mensageiro de Deus, com a salvação que deveria vir até os confins da terra. Atos 13:47, está tão vivo hoje quanto nunca. É a sua palavra, é o seu evangelho. Ele diz, conforme o meu evangelho. Ele não recebeu de homens, ele não recebeu de Gamaliel, ele recebeu diretamente de Deus. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E se alguém é espiritual, é profeta, então reconheça que isto é mandamento do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer.
Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Obreiros santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar, e de levai para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus disse: estes sinais seguirão em meu nome, demônios hão de expulsar. Todos então, com coragem e graça grande, hão de vencer a serpente, enfermos hão de curar. Jesus nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo,
Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Acontecerá na jornada. Teu empenho seja na Bíblia Sagrada. Onde andares, hei de vos abençoar, seja na terra ou nos ares, mesmo nas ondas do mar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Sentes cansado, enfadado também de viver. Se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tens. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa e conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou.